Uma boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais este webinar da Direção-Geral de Educação, aqui no âmbito da Direção de Serviços de Projetos Educativos. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços e este é mais um webinar que promovemos no sentido de tentar dialogar um pouco convosco em algumas questões que têm muito a ver com, neste caso concreto, com o domínio da saúde. A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania engloba 17 domínios, entre eles o da saúde, que não pode claramente estar dissociado dos outros domínios. Não podemos falar de saúde sem falarmos de desenvolvimento sustentável, neste caso concreto deste webinar. Não podemos falar de desenvolvimento sustentável sem falarmos de ambiente, que tem muito a ver também com estas questões que hoje aqui trataremos neste webinar Cuidar e Prevenir Vida a Sorrir, e onde falaremos essencialmente de cancro e daquilo que o cancro é, daquilo que conduz, daquilo que proporciona, mas muito essencialmente daquilo que não proporciona e como é que essa prevenção pode ser feita. Há alguns dados interessantes que eu gostava de vos deixar neste início, que têm a ver com aquilo que os estudos nos dizem, que cerca de 25% da população em Portugal corre o risco de ter cancro até aos 75 anos. Ou seja, se estamos 200 pessoas hoje a assistir, 200, 300 pessoas a assistir a este webinar, cerca de 25% delas corre esse risco. E esse risco tem efetivamente que ser prevenido. E muitas vezes só nos preocupamos com as questões quando as causas aparecem e quando os sintomas surgem e quando as doenças são diagnosticadas, seja esta, seja outra qualquer. E, portanto, é importante também que nas escolas as crianças e os jovens possam estar sensibilizadas para este tipo de matéria e para a abordagem que deve ser feita no âmbito não só das ciências naturais, da biologia, etc., etc., mas também da cidadania. Esta questão da prevenção e do olhar para o outro é muito relevante. É o deixar de pensar num eu só, para pensarmos no nós, que são aqueles que nos rodeiam, e para pensarmos depois desse nós no todos, que é a nossa comunidade mais abrangente, mais envolvente, a nossa família mais alargada ou, eventualmente, até a nossa área da escola. Dizer também que, embora esta doença continue a proliferar, a probabilidade de cura é cada vez maior. E os estudos indicam que 30% a 50% dos casos podem ser evitados através de hábitos saudáveis. E hoje, com certeza, que o nosso caríssimo convidado, a quem eu já agradeço de seguida, nos irá alertar também para estas matérias. Nesta altura em que o bom tempo nos chama para a praia, com Covid ou sem Covid, toda a gente gosta muito de ir apanhar sol e, portanto, previnam-se também nessa questão do sol, não só no apanhar o sol na pele, mas essencialmente nos contactos e na capacidade que temos que ter de respeitar a sinalética das praias por um lado e de manter as distâncias que temos que manter na praia e nos outros sítios todos a este nível. E, portanto, nesta altura em que o tempo nos chama, o Dr. Rui Oliveira Soares irá neste webinar abordar a importância da educação para a saúde na adoção de comportamentos que ajudarão a prevenir os malefícios do sol, nomeadamente o cancro de pele. Também aqui iremos abordar isso. E recordo-vos que a Direção-Geral de Educação tem sido parceira da Liga Portuguesa contra o Cancro no projeto A Hora do Sol Saudável. Temos, inclusivamente, Direção-Geral, um protocolo com a Liga Portuguesa contra o Cancro, não só para estas matérias da Hora do Sol Saudável, mas para todas as outras matérias que têm muito a ver com o bem-estar, que é isso que também, com certeza, iremos tentar falar aqui durante esta tarde. A Hora do Sol Saudável, como gostava de dizer, é um projeto que é destinado sobretudo a jardins de infância e escolas de primeiro ciclo, e onde o principal enfoque é exatamente o alerta para os cuidados a ter com o sol e o desenvolvimento de competências no sentido de minimizar os riscos. Prevenir, prevenir, prevenir. E essa é a dinâmica que todos nós, Direção-Geral, mas muito particularmente as escolas que estão diariamente com as crianças e com os jovens, devem ter. É da prevenção e na prevenção que nós devemos de fazer claramente o nosso caminho. O nosso convidado, Rui Oliveira Soares, é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, é secretário-geral do Grupo de Tricologia da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venerologia, é autor de inúmeras publicações e comunicações científicas, se googlarmos encontramos logo uma série de coisas, e também membro da direção do Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa contra o Cancro e responsável pela prevenção secundária. E, portanto,
é um orador de mão cheia, como eu costumo dizer, que durante esta hora que teremos aqui contacto, poderemos com certeza ouvir da sua experiência, da sua voz e através muito da sua realidade, aquilo que consegue e que deveríamos de tentar passar também para o exterior, nomeadamente através das escolas. Última nota para o agradecimento ao Rui Lima, à Laurinda Ladeiras e à Isabel Lopes, equipa da saúde da minha Direção-Geral, que promoveu todo este webinar, a quem agradeço mais este esforço e mais este trabalho, e mais estas horas, que como sempre serão altamente remuneradas, e um abraço também ao Jorge Santos, que estará aqui no controle técnico da emissão, como eu costumo dizer, para que tudo corra lindamente. Rui Oliveira Soares, bem-vindo, muito obrigado, e a partir de agora a antena é sua, para que possa, a todos aqueles que lá estão lá do outro lado, enfim, por um lado sensibilizar, percebermos como é que conseguimos prevenir alguma coisa e estarmos alerta, com certeza, para algumas sinaléticas que o nosso corpo nos vai deixando todos os dias. Faz favor. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela sua simpática introdução. Gostaria de vos dizer, dar as boas-vindas a todos e agradecer este convite que me permite estar a partilhar convosco durante algum tempo sobre um tema que me é caro, que é o cancro da pele. Poderemos falar também um pouquinho do cancro em geral. A primeira coisa que eu gostaria de vos dizer sobre o prevenir cancro, e muitas das perguntas que recebi vão nesse sentido, é que nem tudo é prevenível, ou seja, existem alguns cancros em que a prevenção tem um efeito muito interessante. Por exemplo, o não fumar reduz muitíssimo o risco da incidência do cancro do pulmão. Uma melhora na alimentação pode melhorar muito o risco de um cancro do cólon. Menos exposição solar pode melhorar também o risco relativamente ao cancro da pele, mas existem cancros em que a genética é muito determinante e nesses cancros a nossa capacidade de intervir do ponto de vista preventivo não é tão grande. Não cabe nesta palestra, mas é importante que tenham esse conceito que a capacidade de prevenirmos o cancro é muito diferente consoante o tipo de cancro. E agora vamos nos focar um pouquinho na pele. Não sei se interrogaram alguma vez porque é que nós, ao contrário da maior parte dos mamíferos, temos a pele exposta. Temos a pele exposta porque fomos, num estado muito inicial, estávamos em África a competir com outros primatas e o facto de perdermos pelo deu-nos uma capacidade adaptativa de poder caçar durante o dia. Isso deu-nos uma capacidade muito grande de nos sobrepor aos outros primatas com pelo, que apenas podiam caçar da parte da noite. Agora, esse estar com a pele muito mais exposta trouxe-nos também algumas dificuldades, duas principais. Uma, que o sol, do ponto de vista da alteração dos nossos genes que estão nas células da pele, ficou muito mais exposto, o nosso DNA da pele ficou muito mais exposto, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a evolução do Homo sapiens fez, até o dia de hoje, em que a esperança de vida fosse aumentando cada vez mais, e como este dano no DNA é um dano cumulativo, o facto de cada vez vivermos mais está a trazer cada vez uma incidência maior de cancro da pele. O que em si não é algo muito mau, porque significa que estamos, de facto, a conseguir viver mais, mas temos que nos adaptar a esta nova realidade se quisermos viver sem cancro. Que cuidados é que nós podemos ter para reduzir a incidência do cancro da pele? Devemos saber que, do ponto de vista global, existem 3 tipos principais de cancro da pele e que têm comportamentos muito diferentes uns dos outros. O mais simples de todos chama-se basalioma, ou carcinoma vasocelular. É, dos 3, o mais honesto. E é honesto no sentido em que, se tivermos pele clara e olhos claros e vivermos num país com muito sol, quase de certeza que quando chegarmos a idades mais avançadas vamos ter um carcinoma vasocelular ou vários. Portanto, aqui está um cancro que é muito, muito, muito prevenível se evitarmos essa exposição solar excessiva. É um cancro que tem uma particularidade de apenas invadir, significa que não dá lesões à distância no nosso corpo, aquilo que nós chamamos de metastizar. Portanto, é um cancro que não metastiza e, portanto, do ponto de vista biológico, é um cancro muito simpático,
do ponto de vista em que a maior parte das intervenções são 100% curativas, sendo essas intervenções a destruição do problema ou a remoção do problema. Temos depois um segundo tipo de cancro, que já é um pouco mais agressivo e que se chama carcinoma espinocelular. E ele pode derivar também da ação do sol na pele, que provoca umas lesões pré-malignas que se chamam queratoses actínicas, ou no caso do lábio, queilites actínicas, e que se essa agressão ao DNA continuar ao longo da vida, essas lesões podem transformar-se em cancro. Esse tipo de cancro chama-se carcinoma espinocelular. Algumas pessoas podem ter estes tipos de cancro sem ter nada a ver com a exposição solar. Por exemplo, o fumar, o hábito de fumar, aumenta de forma muito grande a incidência do carcinoma espinocelular, quer nas mucosas, quer na pele do nosso lábio. Por outro lado, este tipo de cancro já tem uma capacidade, em alguns casos, de poder entrar em circulação e metastizar. É relativamente raro ocorrer, felizmente. Normalmente tratamos a maior parte dos carcinomas espinocelulares numa fase ainda curável, mas o risco existe, ao contrário do carcinoma vasocelular. O tratamento deste tipo de cancro faz-se também por remoção, habitualmente, das lesões da pele implicadas. O terceiro tipo de cancro que existe, que eu diria que é o menos simpático de todos, é o melanoma maligno. O melanoma maligno tem um comportamento muito mais agressivo do que estes cancros de que falámos até aqui. E porquê? Porque se ele atingir uma determinada espessura, que pode variar, mas acima de meio milímetro, 1 milímetro, começa a ser uma espessura em que é muito fácil essas células do melanoma atingirem os vasos que nos irrigam a pele e, portanto, dar lesões à distância. Uma vez esse tumor, que se chama melanoma e que é muito agressivo, tem lesões à distância, é muito difícil, se não é impossível, em muitos casos, travá-lo. Daí que a prevenção possa ser muito importante. Infelizmente, a relação do sol com este tipo de cancro não é tão boa como existe no carcinoma vasocelular. Como eu expliquei, o carcinoma vasocelular é muito honesto neste sentido. Se tivermos uma pele clara e apanharmos muito sol, vamos ter. O melanoma não é assim. Muita gente que se pode expor toda a vida ao sol não terá melanoma e haverá sempre pessoas que não se expuseram ao sol e que terão melanoma. E porquê? Porque a base genética neste tipo de cancro é muito, muito, muito importante. Que cuidados é que nós podemos ter para tentar ter menos cancro de pele, por um lado, e por outro lado, diagnosticar de uma forma, de tal forma que as lesões sejam curáveis nestes cancros mais agressivos. Por um lado, um cuidado que todos sabemos relativamente a outros cancros é o deixar de fumar. Eu já o disse, isso pode-nos baixar o cancro das mucosas, que fazem parte, como sabem, da dermatologia também. De uma forma geral, o cancro das mucosas baixa muito deixando de fumar, mas o próprio cancro da pele pode baixar também um pouco, e especialmente o cancro da pele do lábio pode reduzir-se bastante deixando de fumar. O segundo cuidado, que é conhecido de todos, mas que nunca é demais lembrar, é moderar a exposição ao sol. O que é moderar a exposição ao sol? É, em primeiro lugar, tentar estar mais expostos ao sol nos meses de inverno, no nosso caso. Temos um inverno que nos permite alguma exposição solar. No verão, temos que reduzir essa exposição solar. Toda a gente já conhece as horas a que não devemos estar ao sol, porque a radiação ultravioleta é muito mais agressiva, sobretudo entre o meio-dia e as 4 da tarde, ou se quisermos ter um pouquinho mais puristas, entre as 11 da manhã e as 5 da tarde, devemos evitar uma exposição muito grande ao sol. Devemos usar roupa que nos permita estar ao sol sem que a nossa pele seja agredida, usar um chapéu, usar óculos escuros, usar uma t-shirt, estar mais tempo à sombra, é uma coisa que as pessoas se esquecem, ou seja, a forma mais natural de não estarmos tanto ao sol é irmos para a sombra e estarmos mais tempo à sombra. O protetor solar, mas que não deve ser a única proteção, ou seja, devemos usar o protetor solar como um complemento e não como uma solução para os nossos assuntos. E finalmente, sobretudo estes cuidados terão que ser muito, muito, muito alargados.
em pessoas em que, pela sua profissão, estão muito mais expostas ao sol do que a maior parte da população. Se pensarem, por exemplo, num pescador, num agricultor, num nadador salvador, este dano cumulativo que vai haver na pele destas pessoas vai fazer com que muito antes, ou seja, numa idade muito precoce, tenham a possibilidade de ter cancros da pele, que só teriam numa idade bastante mais avançada se não estivessem nessa profissão. E, portanto, nesses grupos particulares, estes cuidados com o sol são particularmente importantes. Por outro lado, tudo isto que estamos a fazer e a falar relativamente à proteção solar é muito útil, mas é muito útil também detectar precocemente as lesões. Primeiro, porque já vos disse que nem todas as lesões são preveníveis não expondo ao sol. E, por outro lado, porque sabemos que o detectar as lesões numa fase muito inicial nos permite ter taxas de cura muito altas, mesmo no pior tumor da pele, que é o melanoma maligno. Ou seja, se esse melanoma maligno for detectado numa fase muito inicial, terá taxas de cura próximas a 100%. Isto é uma boa notícia para todos, ou seja, mesmo em famílias, por exemplo, com uma taxa elevadíssima de melanoma, se houver uma observação anual da pele dessa pessoa, o risco de uma pessoa morrer por melanoma é muito baixo. Ou seja, significa que a prevenção e a detecção precoce, neste caso, podem ser fundamentais. O que é que nós podemos fazer para aumentar essa detecção precoce? Primeiro, não obstaculizar a pele relativamente à sua observação. Por exemplo, se fizermos uma tatuagem que nos cobre 30% da pele, penso que qualquer um de vós pode imaginar que no caso de haver um pequeno sinal que se desenvolve no local da tatuagem, vai ser muito difícil detectá-lo de uma forma precoce. Ou seja, provavelmente, essa pessoa que tem a pele tatuada, tem 30% da pele e que tem uma lesão desse tipo muito agressiva, um melanoma maligno, na zona da tatuagem, só vai perceber que tem o melanoma maligno, que tem ali uma lesão, quando já estiver numa fase que não é curável. Portanto, uma coisa que podemos fazer a nosso favor, não tatuar a pele, pelo menos de uma forma excessiva. Número 2, não utilizar solários. O solário, exceto no caso de pessoas que têm doenças que podem beneficiar com a luz ultravioleta, devem estar proibidos. E devem estar proibidos porque nos aumentam de uma forma muito evidente, por um lado, o envelhecimento da pele e, por outro lado, o aumento do risco do cancro da pele. O que é que nós podemos fazer nas nossas casas para ter uma detecção precoce do cancro da pele? A coisa mais importante de todas, e gostava que fosse a mensagem principal desta exposição, que não fosse o sol, mas que fosse esta mensagem, o autoexame dos sinais. O que é o autoexame dos sinais? É nós, de 3 em 3 meses, olharmos para todas as partes do nosso corpo. Aquelas que não conseguimos visualizar, por exemplo, as costas, podemos usar um jogo de espelhos para tentar ver, ou podemos pedir a um familiar para observar essas partes que não conseguimos observar. Esse simples fato de detectar alguma lesão nova, aquilo que nos deve preocupar na pele é tudo o que se altere muito em pouco tempo. Uma lesão que temos há anos igual, normalmente é uma lesão que é honesta do ponto de vista biológico. Uma lesão que se altera em pouco tempo muito, é a lesão que nos deve preocupar. E daí que fazer este exame, autoexame de uma forma regular, nos possa salvar a vida por reconhecermos uma lesão nova na nossa pele. Quando é possível, isso pode ser complementado com uma visita anual ao médico de família, ou quando é possível, obviamente, uma visita anual ao dermatologista, que é o médico que, do ponto de vista técnico, sabe diagnosticar as lesões, ou seja, sabe, olhando para um determinado tipo de sinal, se esse sinal pode constituir um problema para nós ou não. E tem aparelhagem que lhe permite, nos casos em que tem dúvidas, com um cuidado muito grande, saber se esse tipo de lesão é uma lesão benigna ou maligna. E, portanto, é o médico a que as pessoas devem recorrer, sempre que possível, uma vez por ano. Claro que o nosso sistema peca neste ponto, ou seja, esta detecção muito precoce do cancro da pele é muito importante fazê-la se depois houver uma resposta. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto?
Se eu fizer este autoexame, ou se eu fizer a minha visita ao médico de família, ou a minha visita ao dermatologista, e for detectada uma lesão, mas essa lesão não for detectada, não for tratada em tempo útil, não serviu de nada a detecção precoce. Se eu detectar uma lesão e quiser ir ao dermatologista e no sistema público tiver que esperar 2 anos, vamos supor, por exemplo, por uma consulta de dermatologia, ou mesmo que sejam 6 meses, se tiver um tumor destes tipos agressivos, como o melanoma maligno, quando eu chegar ao ponto de chegar à consulta de dermatologista, já não vou a tempo de tratar o problema numa fase curável. Portanto, parece-me que, como sociedade, nós deveríamos evoluir para uma via em que houvesse uma via rápida para as pessoas poderem ser observadas muito rapidamente por um dermatologista quando existem dúvidas num sinal, seja dúvidas do próprio ou dúvidas do médico de família. Devia haver como se fosse uma via verde de sinais para as pessoas não terem que esperar meses ou anos para o dermatologista poder observar o sinal, porque é isso que nos poderia salvar vidas. O sistema dos franceses, por exemplo, é muito interessante, porque os franceses podem recorrer a um médico privado sempre que queiram, e o Estado francês, como participa, no mesmo custaria essa consulta de dermatologia ao Estado francês. Aqui poderia, por exemplo, encontrar-se um método em que isso era possível apenas no caso das pessoas que tivessem que esperar muito tempo, ou seja, uma pessoa que tivesse que esperar mais do que 3 meses por uma consulta de dermatologia, o Estado cumpriria a sua função se garantisse que essa pessoa fosse observada em qualquer instituição, mas que pudesse chegar a um dermatologista para não ser, por uma falta de detecção precoce, maltratado. Por outro lado, temos que fazer uma educação constante em todo o lado. Vocês, como professores, são as pessoas que estão numa posição extremamente privilegiada para poder chamar a atenção às pessoas para este tipo de problema. A Liga Portuguesa contra o Cancro, como aqui já foi referido, disponibiliza uma série de materiais relativamente ao cancro da pele, mas também relativamente a todos os outros cancros. A Associação Portuguesa do Cancro Cutâneo disponibiliza também materiais que podem utilizar nas escolas, sempre que solicitados, quer a Liga, quer a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, vai às escolas e faz ações e forma formador relativamente ao cancro de pele. Portanto, existe uma abertura total, felizmente, em Portugal, para haver um apoio das escolas por parte da parte técnica, neste caso, que serão a Liga Portuguesa contra o Cancro e a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo. Por outro lado, existe uma outra forma um pouco desinserida do nosso sistema, que é o realizar rastreios de forma oportunística ou rastreios dirigidos para cancro de pele. O que é que isto quer dizer? A Liga Portuguesa contra o Cancro, além de fazer toda esta promoção da saúde e chamar a atenção para os malefícios do sol e todos estes temas que estamos a falar, realiza cerca de 40 ou 50 ações todos os anos, em que se tenta detectar cancro de uma forma precoce. É o que se chama um rastreio de cancro cutâneo. O objetivo de um rastreio não é chegar a um diagnóstico, mas é chegar a uma lesão suspeita e rapidamente encaminhá-la para se chegar a um diagnóstico e, no caso necessário, essa lesão ser tratada a tempo e horas. A Liga, neste momento, está a fazer um trabalho extraordinário em termos de rastreio de cancro de pele, tenta dirigir-se sobretudo a populações que estão mais expostas, populações de agricultores, populações de pescadores, populações mais idosas, porque, como vos expliquei, o dano do DNA é uma coisa cumulativa e, portanto, quanto mais velhos formos, maior será a probabilidade de termos cancro de pele, mas é também uma forma importante de conseguirmos reduzir a mortalidade por cancro de pele. Só para terem uma noção, o melanoma maligno, que é o cancro que mais mata relativamente à pele, nós temos cerca de mais de 1000 casos por ano em Portugal. Se pensarem que muitos destes melanomas, quando são diagnosticados, já não estão numa fase curável, estão a ver o drama o drama pessoal e familiar que isto representa para o nosso país todos os anos. Se
pudéssemos ter um acesso, uma detecção muito mais precoce deste tipo de cancro, faríamos um enorme bem à nossa sociedade, um enorme bem às famílias, um enorme bem individual. Portanto, o que chama uma vez mais a atenção, a melhor forma de sozinhos ou com a ajuda de um familiar podermos rastrear cancro de pele, nós próprios, é com um autoexame. O que é que devemos procurar? Sinais que se alteram bastante em pouco tempo. O sinal que está bonzinho, igualzinho durante muitos anos, normalmente, é um sinal que não vai dar problemas. Tudo o que se altera em semanas ou meses, pelo menos deve ser observado por um dermatologista. Vou tentar agora passar a responder algumas das perguntas que os professores enviaram. Muitas das questões não as consigo responder de uma forma concreta porque são muito variáveis consoante o tipo de cancro de que estamos a falar. Por exemplo, as pessoas perguntam-me, nas doenças oncológicas, o que é que se sobrepõe? O estilo de vida ou a questão genética? E é o tal caso, ou seja, vai variar muito. Por exemplo, há determinados tipos de melanoma em que se sobrepõe claramente a questão genética. E, portanto, nesses tipos estamos um pouquinho mais limitados em termos de prevenção. Eu penso que a nossa missão é fazer tudo o que esteja do nosso lado. Tudo o que esteja do nosso lado é prevenir ao máximo e detectar o mais precocemente possível o cancro. Outra pessoa me pergunta qual a melhor cor da roupa para proteger a pele das radiações solares no verão. A melhor cor é claramente o branco. Okay? Devemos usar cores claras porque refletem bastante mais o sol. E devemos usar uma tal traça do fio que está a fazer a nossa roupa que não deixe passar, que seja realmente opaco à radiação ultravioleta. Outra pessoa pergunta-me, cancro da pele, qual a taxa de mortalidade e porquê é que os jovens se devem preocupar com o cancro da pele? A taxa de mortalidade do melanoma maligno, que é, como vos disse, o mais traiçoeiro de todos os cancros de pele, vai variar imenso consoante a espessura do tumor. Um tumor que esteja muito inicial, com menos de meio milímetro de espessura, é quase sempre curável, é quase sempre um tumor curável. Porquê? Porque a probabilidade de poder chegar à circulação sanguínea é muito baixa. Já um tumor que tenha, por exemplo, mais de 1,5 milímetro de espessura, a probabilidade de metastizar, portanto, dar lesões à distância, é acima de 50%. Ou seja, estão a ver a diferença entre um tumor que praticamente se cura em 100% dos casos para um tumor que nos vai matar com uma probabilidade acima de 50%. Por isso é que a prevenção é tão importante e a detecção precoce desse tipo de tumores, ou seja, o reconhecimento muito rápido e a chegada muito rápida ao dermatologista é tão fulcral. Perguntam-me como prevenir o cancro em meio escolar. Na escola, várias coisas podem ser feitas. Em primeiro lugar, o próprio professor pode, no dia a dia, com o seu exemplo, ajudar os alunos. Ou seja, um professor que não apanha escaldões, ou quando vê um aluno com um escaldão e tenta chamar a atenção, é um professor que já está a fazer um bom trabalho. Por outro lado, todos estes materiais que são disponibilizados às escolas, utilizá-los realmente nas atividades circunscolares para tentar cada vez mais dar um conhecimento maior sobre o cancro de uma forma geral, sobre a prevenção que podemos fazer de uma forma geral e também na própria escola, quando as crianças, por exemplo, estão expostas ao sol, tomar os cuidados, obviamente, adequados e que lhes estamos a pregar, ou seja, é o que se chama pregar com o exemplo. Portanto, quando estiverem em horas de calor, estar à sombra, etc., tudo isso deve ser feito na escola no dia a dia. Perguntam-me, relação causa e efeito cientificamente comprovada entre as nossas atitudes e comportamentos e a gênese de células cancerígenas. Uma vez mais, é muito diferente de tumor para tumor. Por exemplo, eu diria que no caso do basalioma, carcinoma basocelular, que é o tal cancro maligno da pele que não mata, que apenas invade, a nossa capacidade de o prevenir, se não expusermos ao sol, é quase total. Ou seja, mesmo que eu tenha uma genética que me conduz a ter um basalioma, que seria uma pele clara e olhos claros, se eu viver num país com sol, mas me resguardar sempre da exposição solar, a probabilidade de vir a ter um destes cancros é muito mais baixa do que se não me resguardar. Portanto, neste caso é evidente.
No caso do cancro do cólon, por exemplo, o facto de ter uma alimentação boa em fibras, por exemplo, pode reduzir bastante o risco de ter cancro do cólon. No caso do cancro do pulmão, o facto de eu não fumar pode, de facto, reduzir imenso a probabilidade de eu vir a ter um cancro do pulmão. Portanto, há muitos cancros em que é muito útil esta prevenção e nós, sempre que é útil a prevenção, devemos jogar nela. Quais são, pergunta-me outra pessoa, quais são as perspectivas de tratamento e cura de um cancro da próstata? O cancro da próstata, o tratamento e a perspectiva de cura depende muito do tipo de cancro. Portanto, não vou entrar nesta parte histológica da questão, mas posso-vos dizer que a minha professora de anatomia patológica na faculdade chamava sempre a atenção que se os homens viverem o suficiente, terão todos cancro da próstata. Ou seja, é um tipo de cancro que é muito, 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 muito frequente desde que vivamos bastante. Normalmente, muitas destas formas que aparecem em idades muito avançadas, felizmente não são formas muito agressivas, ok? Mas o que vai determinar, sobretudo, a perspectiva de tratamento e de cura é cada forma de cancro da próstata em particular. Eu diria que houve grandes avanços nos últimos anos, com muitos tratamentos muito diferentes, com muitas técnicas que não existiam antigamente, mas que obviamente continua a ser um problema. Perguntam-me qual o impacto da pandemia de Covid-19 na detecção do cancro em Portugal. Eu diria que teve um impacto devastador. Isso já foi várias vezes trazido pela Liga Portuguesa contra o Cancro, ou seja, sobretudo numa fase muito inicial, as pessoas ficaram com uma percepção de que não deviam ir aos hospitais. Ora, o nosso risco de ter uma doença grave não tratada é muito maior de não ir ao hospital. O risco representa um risco muito maior do que a mortalidade, por exemplo, no caso de termos Covid. Portanto, as pessoas, obviamente, com uma doença oncológica que é para já uma doença em quase 100% dos casos com alguma gravidade do ponto de vista do que isso implica na nossa vida, dos tratamentos que temos que fazer, nunca se deveriam abster de ir a um hospital devido à pandemia. Por outro lado, os próprios centros, numa fase inicial, limitaram um pouquinho o acesso, aumentaram o número de teleconsultas. Na minha opinião, isso é um drama relativamente ao cancro, nunca deveria ter sido feito, e relativamente ao cancro, parece-me que as consultas presenciais deveriam ser sempre essenciais e manter-se mesmo em tempo de pandemia. Eu penso que também todos já aprendemos um pouquinho com isso, e atualmente o que se vê é que as pessoas continuam a ir às consultas de uma forma geral e, portanto, os problemas de saúde passaram a estar outra vez na linha da frente e não um pouquinho ensonados pela pandemia. Perguntam-me quando se tem ou teve cancro, quais as probabilidades de o voltar a ter e porquê. Realmente, aquilo que torna mais provável nós termos um determinado tipo de cancro, normalmente, é já termos tido esse cancro. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um melanoma maligno, isso põe-me num risco máximo de poder ter um segundo melanoma maligno. Ok? Portanto, é um risco maior do que ter familiares com melanoma, é um risco maior do que apanhar sol, é um risco maior do que tudo o que posso imaginar, é eu já ter tido um melanoma. E, portanto, essa pessoa, obviamente, deve ter aquela regra de ser observada anualmente, por vezes até de 6 em 6 meses, depende um pouquinho do tipo de genética do tumor que essa pessoa tenha, mas deverá ser vista regularmente pelo dermatologista para, obviamente, logo que apareça um melanoma, ser excisado numa fase curável em que não conseguiu metastizar. Perguntam muitas pessoas como se sente o cancro, como é que eu sinto o cancro. Na realidade, o cancro da pele normalmente não se sente. Ou seja, normalmente o cancro da pele não dá sintomas e esse é que é o problema. Por isso é que muitas vezes os diagnosticamos numa fase muito tardia. É porque, embora os cancros de outras localizações nos deem sintomas que nos chamam a atenção para esse cancro, o cancro da pele, sobretudo o mais agressivo de todos, que é o melanoma, não nos dá sinal nenhum normalmente. Ou seja, não temos uma dor, não temos nada diferente em nós, simplesmente temos uma manchinha que se vai se desenvolvendo e vai ficando diferente no tempo. Okay? E é isso que nos deve levar ao médico, e por não sentirmos nada,
é que é tão difícil o diagnóstico precoce. Fazem-me uma pergunta muito interessante relativamente aos tratamentos, nomeadamente a alopecia androgenética, que é a calvície comum, e diz-me uma senhora, gostaria de saber se a toma de espironolactona e finasteride acarreta riscos de desenvolver algum problema oncológico. Tanto quanto nós sabemos, nenhum destes medicamentos aumenta o risco oncológico, mas a finasterida parece reduzir quer o risco cardiovascular, quer o risco oncológico de uma forma geral. Okay? No entanto, quando as pessoas têm tumores, por exemplo, tumores da mama, que são hormonodependentes, nós dermatologistas, deixamos sempre a decisão ao oncologista que trata essa mulher, a possibilidade de fazermos ou não este tipo de tratamentos. Agora, o que eu vos posso dizer é que, do ponto de vista científico, não se pode dizer que esses medicamentos aumentam o risco de cancro. Perguntam-me, na prevenção do cancro da mama, o uso da pílula e das terapias hormonais deveria ser informado e deveriam ser explicados os riscos associados? Claro que sim, normalmente os médicos de família fazem isso. Quando passam uma pílula, normalmente explicam esse ligeiro aumento de risco de determinados cancros, que não é um risco também tão grande para ser uma preocupação para a população em geral, de uma forma geral. Em Portugal é possível um estudo genético para detecção precoce de determinado cancro? Claro que sim. Em famílias onde há determinados tipos de cancro, seja melanoma, seja cancro de mama, seja gástrico, seja outros tipos de cancro familiar, é possível fazer estudos genéticos e são altamente importantes porque nos dão um bocadinho o risco que vamos ter de poder padecer esse tipo de cancro, e o facto de sabermos que estamos muito predispostos a um tipo de cancro vai nos fazer estar sempre em risco para a detecção do mesmo. E claro que isso pode ser uma grande ajuda, e essa ajuda genética temos aqui em Portugal, igual que temos nos Estados Unidos ou na China ou noutro sítio qualquer. Perguntam-me se deveria ser obrigatória uma consulta anual com o médico para ver a pele. Eu penso que sim, ou seja, eu penso que a observação total da pele deveria fazer já parte sempre da rotina de uma observação numa consulta anual pelo médico de família. Ou seja, todos aprendemos que em qualquer consulta deve ser observada a pele de cima a baixo. Vocês reparem que, ao contrário de outros tumores, por exemplo, num tumor gástrico, um tumor do estômago, nós, para detectar o tumor, temos que entrar com um tubinho, que se chama endoscopia, e ver o tumor. A pele, temos a sorte de que é um órgão que está exposto. Ou seja, nós, para encontrar o problema, basta ver. Portanto, é um pecado que num órgão que temos exposto e que, para detectar as coisas, é simplesmente ver por quem está habilitado a isso, nós podemos falecer por um problema desse tipo. Portanto, é um órgão simpático do ponto de vista de se detectar estas alterações. Por isso é que é tão importante o tal autoexame que todos fazemos em casa de 3 em 3 meses, olhando para toda a nossa pele, e a pele que não conseguimos olhar, pedir a alguém que nos ajude a ver. Perguntam-me, o stress pode ajudar a desencadear a doença oncológica? Eu acho que provavelmente um dia se vai chegar à conclusão que sim. O que eu não posso dizer é que, do ponto de vista científico, esteja neste momento comprovada essa relação na maior parte dos tipos de cancro. Agora, nós sabemos que o stress, de facto, pode influenciar muitas coisas da nossa vida, pode influenciar os nossos comportamentos e também, provavelmente, poderá ser importante na gênese do cancro, embora não saibamos até que ponto. Ora, aqui alguém me diz, acredito que possa haver uma forma de prevenir doenças graves, menos trabalho, menos stress e menos burocracia. Estas 3 coisas, certamente, que nos farão, mesmo que não nos façam viver sem cancro, vão-nos fazer viver muito melhor. Quando realizar exames diagnósticos de rotina para detecção de neoplasias? Cada neoplasia tem a sua forma diferente. Por exemplo, se estivermos a falar da neoplasia da próstata, a partir dos 50 anos é fundamental o toque retal todos os anos e é importante fazer o PSA. Mas se estivermos a falar, por exemplo, do cancro do cólon, é importante a partir dos 50 anos fazer
fazer colonoscopias seriadas. Ou se estivermos a falar do cancro da mama, fazer mamografias seriadas a partir dos 50 anos. Ou seja, cada tipo de cancro tem uma forma de prevenção, quando existem indicações da Organização Mundial de Saúde para detecção precoce desse tipo de cancro, devemos fazê-lo, obviamente. E eu penso que respondi a maior parte das coisas que me perguntaram. Peço desculpa se não respondi a todos. Algumas das perguntas também se repetem e tornam-se um pouquinho difíceis de responder, se ir a cada tipo de cancro em concreto. Eu passava agora aqui Doutor Rui, a bola. Certo. Nós já vamos avançar com as perguntas que foram colocando. Doutor, falou-me de uma coisa que eu penso que nas escolas os professores e todos nós como adultos devemos ter um bocadinho a começar a pensar nisso e a abordar isso com os miúdos, que é o problema das tatuagens. As tatuagens, obviamente, serão algo que irão complicar detectar eventuais alterações. Agora, a tatuagem em si é ou não potenciadora de algumas formas de cancro da pele? Na realidade, não há uma resposta para isso ao dia de hoje. Eu vou explicar. A tatuagem é uma coisa que não faz parte de nós. Ao introduzir um pigmento na pele, nós temos umas células que se chamam macrófagos, que vão tentar comer todo esse pigmento, todo o que possam e esteja disponível, vão comê-lo. E para onde é que esse pigmento é levado? É levado para os nossos gânglios linfáticos. Nós não sabemos, no muito longo prazo, o que é que esse pigmento dos nossos gânglios linfáticos vai fazer ao fim de muito tempo. Okay? Por um lado. Por outro lado, o próprio ato de tatuar não é isento de risco. Ou seja, há pessoas que são alérgicas às tintas das tatuagens, há pessoas que podem ter uma infecção ao fazer uma tatuagem, uma infecção grave, que pode terminar um grande dano para o próprio por fazer uma tatuagem. Ou seja, nós deveríamos sempre ponderar muito bem o risco-benefício de fazer esse tipo de coisa. E relativamente ao tema que nos traz aqui hoje, o que a mim mais me preocupa é poder evitar uma detecção precoce de lesões na pele. E isso, de facto, pode ser dramático e, infelizmente, já assisti a isso em vários pacientes da pior forma. E já agora, a questão ao contrário, que é, e no caso da tatuagem, as remoções das tatuagens são mais agressivas ou nem por isso? Na realidade, há que perceber que a remoção de uma tatuagem não é, na realidade, uma remoção. Ou seja, o que nós fazemos ao remover uma tatuagem é utilizar um laser que o que vai fazer é implosões, vai fazer explosões no pigmento para permitir que estas nossas células, que são os macrófagos, vão comer o pigmento e acumulem esse pigmento nos gânglios linfáticos. Portanto, ao remover uma tatuagem, estamos a removê-la da pele visualmente, mas estamos a continuar a ter a tatuagem dentro de nós, no sentido em que o pigmento fica para a vida connosco. E é esse tal pigmento que nós não sabemos no longo prazo o que é que nos poderá fazer. Ok. Uma das questões que nos colocaram aqui é a questão do balanço entre a necessidade de vitamina D e a exposição solar. Ou seja, temos um número de horas fabuloso a nível do nosso país, obviamente, de horas de sol, mas ainda existe alguma carência de vitamina D. Como fazer esse balanço, digamos? Eu vou-lhe dar a minha opinião pessoal. Eu penso que a vitamina D se tornou em Portugal um tema de polícia, no sentido em que, se fizermos análises para a vitamina D, quase todos temos um déficit de vitamina D. Ora, isto que me ensinaram na faculdade é que a regra não pode ser a doença. E, portanto, qual é a conclusão que eu tiro? É que os níveis inferiores de vitamina D que os laboratórios consideram estão mal feitos, estão mal determinados. Okay? Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, que as pessoas não se assustem quando virem que têm um nível um pouco mais baixo de vitamina D, porque isso normalmente não representa outra coisa do que um erro no valor que nós estamos a considerar como valor inferior da vitamina D. A segunda coisa que eu gostaria de deixar clara
é que a quantidade de sol que nós temos que apanhar para ter níveis adequados de vitamina D é mínima. Ou seja, nós no verão, o simples facto de andarmos na rua, com a cara exposta, com as mãos expostas e eventualmente os braços expostos, é mais do que suficiente para ter níveis adequados de vitamina D com o sol que existe em Portugal até durante o inverno. Okay? Portanto, de uma forma geral, a nossa necessidade de suplementar a vitamina D é relativamente baixa. Okay? Por outro lado, como eu disse na minha exposição, eu não sou contra a exposição solar. O que eu aconselho às pessoas é que tentem fazer uma exposição solar um pouquinho maior durante os meses de inverno e menor durante os meses de verão. Isso faz um equilíbrio maior. Nós sabemos hoje que aquilo que nos determina um muito maior risco do cancro da pele são as exposições de curta duração muito intensas. Ou seja, o inglês que vem passar férias ao Algarve e fica uma lagosta 15 dias e volta para a terra dele e não volta a apanhar sol. É isso que nos aumenta muito o risco do cancro da pele. E é isso que nós temos que evitar. E podemos evitá-lo fazendo as coisas de uma forma moderada. Uma forma moderada é nos meses de inverno, expondo um pouquinho mais, nos meses de verão, expondo menos, evitando aquelas horas que sabemos que temos que evitar. Eu vou tendo agora um bocadinho às questões que as pessoas foram colocando e fazendo a ponte. Nós sabemos, obviamente, que, principalmente a nível dos produtos hortícolas, há uma série de antioxidantes que têm claramente vantagens. As vantagens desses antioxidantes é comparável para os diferentes tipos de cancro, ou seja, há algumas formas de cancro que são que estão sujeitas, não é sujeitas a mais proteção, que digamos são um bocadinho mais protegidas que outras com o consumo de antioxidantes ou não? O consumo, eu diria que o que nos deve preocupar, sobretudo na alimentação, é que às vezes estamos a consumir coisas que em grandes quantidades podem ser cancerígenas. Ou seja, nós vemos em qualquer produto e vemos aqueles ezinhos no fim que dizem é isto, é aquilo e por aí fora, todos ezinhos juntos durante uma vida, isso é o que nos pode aumentar um pouquinho o risco de cancro e nesse sentido devemos proteger-nos. É verdade que se pensa hoje que as coisas o efeito antioxidante é um efeito protetor na maior parte dos cancros. Isso não é igual para todos os cancros. Para alguns cancros da pele está estudado. Para a maior parte dos cancros, os estudos que tentam relacionar um tratamento apenas com um suplemento antioxidante com a incidência de cancro não são muito bem sucedidos, ou seja, não temos aí uma relação que hoje possamos, que eu possa dizer às pessoas para consumir todos os dias antioxidantes porque vão ter menos cancro por causa disso. Não. Eu penso que o que podemos, sobretudo, instruir as pessoas é ter estilos de vida saudáveis. E sim, ou seja, a pessoa não ter excesso de peso, alimentar-se bem, não fumar, fazer exercício físico. Aí, nestas coisas, temos uma propriedade de 100% de poder dizer às pessoas, se vocês fizerem isto, tem uma probabilidade menor de ter cancro. E isso sabemos hoje em dia que é verdade. Okay. Relativamente a uma das questões que o Dr. Rui falou, que é o autoexame, eu percebo que não se deve fazer, não é todos os dias, mas todos, se calhar, de 15 em 15 dias, ou de mês a mês, até porque senão não há termo de comparação e, por isso, o filme disfarça muito a fotografia, digamos, não é? Exatamente. Agora, quando temos alguma suspeita, devemos, por exemplo, recorrer à fotografia. Hoje em dia toda a gente tem telemóveis e tudo. Tirar a fotografia para comparar, isso tem alguma vantagem, não tem? Sobretudo é um método eficaz, ou seja, se tivermos a fazer este autoexame de uma forma regular, tivermos uma pequena dúvida, será que este sinal está a alterar ou não está? Se for para isso, simplesmente, penso que é útil. Ou seja, se chegarmos à conclusão que o sinal se alterou em pouco tempo bastante, isso é um motivo para nos levar mais rapidamente ao médico do que se não acontecer. Portanto, nesse sentido, penso que é uma ajuda legítima se for por esse objetivo. Ok. Uma professora aqui coloca a questão de, após 60 anos, os sinais como o relevo que aparecem e se desenvolvem estacionando posteriormente são preocupação?
depois não só dos 60, mas dos 40 anos, começamos a ter umas lesões da pele, que são muito frequentes, que se chamam queratoses seborreicas, que as pessoas interpretam como sendo um tipo de sinal. Na realidade, são tipos de sinais diferentes que não têm qualquer gravidade. Há pessoas que têm centenas dessas lesões sem qualquer problema. Aqui, uma vez mais, põe-se o problema, é como é que o leigo vai reconhecer se é uma dessas lesões ou se é uma lesão que não é dessas. Pronto, uma ajuda que eu posso dar é sempre a ajuda do patinho freio, ou seja, o sinal que seja diferente de todos os outros deve-nos levar sempre a procurar uma ajuda técnica, porque, como diz essa senhora, dezenas e dezenas de sinais, mas todos desse tipo, que são um sinal castanhinho, rugoso, que é tal queratose seborreica, não nos devem preocupar muito. Agora, se virmos que é um sinal que é completamente diferente desses, eu penso que sim. De qualquer modo, como em geral as pessoas não têm conhecimentos de medicina, eu diria que uma forma preventiva de não sermos enganados é qualquer sinal que se altera muito em pouco tempo, e aí estamos a falar dos tais 3 em 3 meses, deve ser observado por um técnico, e um técnico nesta área é um dermatologista. Okay. Isto é uma curiosidade que não tem muito... Quer dizer, obviamente é essa temática, mas que não foi aqui abordada. A nível dos projetos europeus e das intenções europeias e das cartas europeias, tem havido alguma evolução positiva a nível de Portugal? Ou seja, fala-se hoje muito também da nova estratégia europeia, mas eu participei em grupos de trabalho, parece-me que é um bocadinho uma intenção muito, muito política, digamos, e muito pouco prática. Ou seja, na verdade, isso a nível da população em geral e da educação para a saúde, etc., há alguma coisa que seja, na verdade, merecedora de grandes diferenças, de grandes alterações, ou nem por isso? Eu penso que, do ponto de vista médico, de uma forma geral, não só da oncologia, mas em todas as áreas, nós estamos num nível que se aproxima do resto da Europa. Aqui a questão principal, na minha opinião, põe-se mais em termos de capacidade de acesso ao sistema de saúde. Nós temos uma capacidade de acesso ao sistema de saúde que é muito heterogénea. Ou seja, se calhar o senhor quer marcar uma consulta de dermatologia aqui, se calhar daqui a 2 meses é visto no Hospital Central de Lisboa, mas um paciente que vive na Ilha Terceira, nos Açores, só tem uma consulta daqui a 2 anos. E, portanto, é completa. Então, são 2 situações perfeitamente diversas. O que nós temos neste momento é que a Organização Mundial de Saúde, as diretivas europeias e as diretivas da Direção-Geral de Saúde, todas se enquadram em sentidos parecidos. Okay? Perguntar-me-á, por exemplo, relativamente ao cancro do cólon, não era bom estar a haver um rastreio populacional para os maiores de 50 anos, como se faz, por exemplo, ao cancro da mama? Eu digo com certeza que era. Eu luto por isso todos os dias. Luto por isso, luto para as pessoas, como estive aqui a explicar, poderem ser vistas, ter uma via verde quando tem um sinal que se altera, porque isso lhes pode salvar a vida. Agora, tudo isto tem que ver com a organização da sociedade e implica sistemas que têm custo. Ou seja, nós não podemos só dizer que queremos ter isto, queremos rastrear mais o cancro do cólon, não queremos rastrear mais o cancro da pele, mas depois não o querer pagar. Ou seja, estas coisas têm um custo para a sociedade. E a sociedade tem que ver o que é que vale a pena. Na minha opinião, vale muito a pena o investimento em prevenção na doença oncológica. Pronto, e acho que tudo o que esteja ao nosso alcance de fazermos, devemos fazer. Agora, em termos digamos, de boas ações, do que pretendemos, eu penso que o que pretende aqui a Ministra da Saúde em Portugal é o mesmo que pretende a Comunidade Europeia, é o mesmo que pretende a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, nesses patamares não temos grandes diferenças. É a capacidade de implementar isso é que já é um pouquinho diferente de país para país. Claro que um país mais rico provavelmente terá mais facilidade em implementar programas que são caros. Aqui estamos a falar, por exemplo, relativamente ao cancro do cólon, estamos a falar do médico gastroenterologista fazer uma colonoscopia a partir de 50 anos, de X em X anos, a toda
população com mais de 50 anos. Isso tem um custo, não é? Na minha opinião, é um custo que a sociedade deve achar por bem pagá-lo, mas é uma discussão que tem que se fazer e que as coisas para se implementarem pronto, as pessoas têm que ter a noção que as coisas não são de graça. Claro. Uma questão que foi aqui colocada aí, que eu acho interessante, até porque nós claramente também, um dos problemas da saúde em Portugal é o facto do sedentarismo, e por outro lado a prática da atividade física vai impedir ou vai combater o sedentarismo. Mas uma professora coloca aqui uma questão que eu acho que é que procedimentos devem ser adotados nas aulas de educação física que se realizam ao ar livre e que podem ter uma duração de 50 ou 100 minutos. Acha que durante essa aula de educação física deve haver algumas, para além de tudo, do resto, relativamente à prevenção do cancro da pele, deve-se ter algum cuidado, ou os 50 a 100 minutos de aulas 2 vezes por semana, ou mesmo no desporto escolar, etc., devia-se fazer algo mais no sentido da prevenção do cancro, nomeadamente do cancro da pele? Olha, eu vou-lhe começar pela primeira parte, pela parte da obesidade, e comento-lhe uma coisa. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos tinha 9 anos. E fui à cidade de Filadélfia. E uma das coisas que me espantou é que via muitas pessoas muito obesas na rua, que não via em Portugal. Quando eu tinha 10 anos, isso espantou-me. Ou seja, era uma coisa que na nossa realidade não se observava. Hoje em dia já observamos isso. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que o nosso modo de vida se alterou. Mesmo nos países mediterrâneos alterou-se e está a trazer a obesidade como um problema muito, muito, muito grave. Okay? A obesidade podemos pô-la ao nível do cancro ou de outro tipo de problemas, como as doenças cardiovasculares, em termos do mal que nos pode fazer. Okay? Ainda agora observamos, né, com esta pandemia, que o principal fator que existe relativamente, o principal fator de risco é a obesidade, ou seja, a obesidade mórbida aumenta muitíssimo a mortalidade por Covid. Portanto, não temos dúvidas que a obesidade é uma coisa que temos que enfrentar. Segunda pergunta, a parte do exercício físico, e penso que se referia ao risco de cancro da pele por estar mais tempo ao ar livre. Em primeiro lugar, dizer que o exercício físico ao ar livre é uma coisa que todos nós queremos e que nos faz um bem extraordinário. Portanto, nunca os dermatologistas se iriam opor ao exercício físico. O que nós dizemos é que o exercício físico ao ar livre pode ser feito, por exemplo, terem os alunos todos um chapéu na cabeça, tendo uma t-shirt, e se for a horas complicadas nos meses de verão, utilizando um protetor solar na pele que está exposta. E aí podem estar 1 hora ou 90 minutos a fazer o exercício físico. Eu sou a favor que se faça muito mais exercício físico nas escolas e que o grau de exigência na educação física seja muito maior nas nossas escolas do que atualmente é. Não sei se as minhas colegas Laurina e Isabel querem também colocar alguma questão. Também estamos já muito próximo da hora. Está mesmo em cima do tempo, mas eu vou aproveitar. Eu penso que estive com atenção a toda a sua comunicação. A minha questão é, um dos problemas dos jovens é que os cancros demoram um tempo a instalar-se, não é? Portanto, eu, enquanto professor, eu lembro-me de os ter alertado para o facto de esta falta de cuidado em relação à proteção da pele, eles iriam senti-la mais tarde quando já fossem pais, e aí era uma preocupação muito grande. A minha questão é, como é que nós conseguimos alertar os jovens e, por outro lado, ou melhor, fazer-lhes ver isto, não é? Esta consequência numa idade em que eles ainda são muito pouco preocupados com a saúde, e, por outro, eu também acho que é importante a questão da proteção. Até que ponto é que há uma comunicação suficiente que o protetor solar é sempre importante de ser utilizado? Eu costumo dizer que o cancro não está ali à porta da praia à espera que se entre na praia, e aí é que os raios de sol fazem mal. Se acha que há pouca informação sobre isso, se acha que devia haver mais? Eu penso que aqui o fator principal é as pessoas terem a noção de que as alterações que são feitas no DNA pelo sol vão atuando de uma forma cumulativa durante a nossa vida. Okay? E, claro, isso pode ser explicado de uma forma simples a uma criança, explicar-lhe que o seu DNA está a ser alterado. Uma forma é dizer, olha,
tu não estás a ser tu próprio, tu estás a ser modificado pelo sol e estás a ser modificado de uma forma que é má, porque um dia mais tarde vais ter problemas. Eu percebo, a questão que me está a pôr é que muitas vezes eles veem esse mais tarde como algo que está muito longe. Eu percebo que como professor possa não ser fácil fazer chegar a isso, chegar a essa ideia, ou seja, é uma coisa que vai estar longe, mas que vai ser importante. Ou seja, eu acho que o ponto aqui mais importante é poder fazer ver a uma criança que ele um dia vai ser adulto e como adulto vai querer viver bem, não vai querer ter cancro e de que forma é que pode evitá-lo de uma forma relativamente simples. O pôr o protetor solar, como está a dizer, é muito importante, mas eu diria que não nos podemos agarrar só ao pôr o protetor solar. Ou seja, o facto de estimularmos a utilização de roupa adequada, de chapéu, óculos escuros, todas essas coisas, estar à sombra quando não é necessário estar ao sol nos meses de verão, já é uma ajuda muito importante, ok? E, sobretudo, não pôr a tónica às pessoas no sol, mas, sobretudo, na detecção precoce. Se nós temos que fazer esse paradigma, que é conseguir a alteração. Do sol já toda a gente ouviu falar, ou seja, não há ninguém em Portugal a quem alguma campanha sobre o sol não tenha chegado. Mas se eu perguntar às pessoas da importância, por exemplo, de fazer este autoexame que eu estive a falar, eu tenho a certeza que há muitas pessoas que não fazem esse autoexame. Isso pode ser uma coisa que salva a vida a uma pessoa. Portanto, vamos pôr a tónica, vamos manter a tónica do sol, que é importante, mas vamos tentar passar a nossa tónica agora para poder salvar vidas na detecção precoce. E a detecção precoce é igual ao autoexame e a acesso a dermatologista quando há lesões suspeitas. Ponto final. Porque se não tivermos isto, não conseguimos resolver o problema de reduzir a mortalidade por melanoma. Okay? Não sei se respondi mais ou menos. Eu faço a pergunta na expectativa de que possa ajudar a esclarecer. Já agora só uma curiosidade. Eu sei que em relação ao cancro da mama e ao cancro do cólon, há uma percentagem de cancros que se determina que têm origem genética. Há determinados genes que predispõem para esse cancro. Há também algum gene que predispõe para o cancro da pele e se há, qual é que é a percentagem, se é que se sabe esse valor? Correto. Existem, infelizmente, existe cancro melanoma familiar, ou seja, existem determinados genes que nos determinam alterações que nos põem num risco altíssimo de poder ter cancro familiar. Felizmente, não são todos os cancros, diria que não são a maior parte dos melanomas, mas a genética no melanoma, não podemos esconder, é muito, muito, muito importante. E daí que seja tão importante a detecção precoce. Por um lado, detecção precoce do cancro, mas detecção precoce também de que temos essa alteração genética que nos pode fazer esse maior risco. Ou seja, é muito importante nas famílias onde há muito cancro melanoma, as pessoas serem observadas de forma seriada. Há estudos muito interessantes nos Estados Unidos em famílias com melanoma, em que a observação anual por um dermatologista faz cair a mortalidade por melanoma praticamente a zero. Não é que as pessoas não vão ter melanoma durante a vida, porque as pessoas praticamente estão condenadas a tê-lo, ou têm um risco muito grande de tê-lo. Mas a questão é ter o melanoma numa fase tratável, que é isso que nós queremos para poder ajudar as pessoas. Okay. Obrigada. Eu estou esclarecida, não sei. Rui. E obrigada pelos esclarecimentos, obviamente, doutor Rui. Da minha parte, muito obrigado a todos. Estava sem som, Rui. Estava só a colocar a Laurinda se tinha alguma questão. Pronto. Não, obrigada. Já tinha algumas, mas já foram mais ou menos sendo respondidas, portanto não é necessário estar a repetir. Pronto. Então, obrigada, doutor Rui. de qualquer maneira, foi bastante esclarecedor. Muito obrigado por esta oportunidade que me deram e pela colaboração, já agora pela colaboração que tem também com a Liga Portuguesa contra o Cancro e bem-ajam por tudo isto que estão a fazer. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor Rui. Nós também agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigada.